Com a chegada do inverno, historicamente, aumentam os casos de doenças respiratórias entre as crianças. Sobre esse assunto, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Mônica Hermílio, nossa Flor de Mandacaru, ao vivo, porque nesse momento, eu quero que a Mônica até me confirme ou não, as crianças são as que mais sofrem, as crianças de 0 a 3 anos de idade é que sofrem bastante com esse problema. Não é isso mesmo, Mônica? Boa tarde. Isso mesmo, Wilson. Boa tarde. Quem é mãe está assistindo agora sabe que esse período de abril a agosto é o período de terror para as mães e para as crianças, né? Porque as mães ficam desesperadas por conta desses sintomas. As crianças vão adoecer, inevitavelmente, e a mãe e o pai, geralmente a mãe, né? Que passa a noite acordada com a criança, que leva a criança para o médico, que socorre a criança, que sofre junto com a criança. É comum, mas é preocupante, claro, e as mães precisam, né, tomar cuidado com as crianças, mas para isso, para explicar para a gente sobre esse aumento dos casos dessa época do ano, né, com esse clima que muda, quem vai explicar para a gente é a pediatra Ana Carolina Ruela, que já está aqui com a gente. Doutora, boa tarde, obrigado por nos receber. Esse é um período bem preocupante, né, que várias doenças respiratórias terminam acometendo as crianças. O que é que as mães podem fazer para a criança sofrer um pouco menos e a mãe também, né? Que as mães terminam sofrendo muito. Boa tarde, é verdade. De abril até agosto, a gente tem uma circulação alta dos vírus respiratórios. Então, a gente tem o exemplo do sincicial respiratório, do influenza, do adenovírus, que são vírus que nas crianças até 3 anos cursam com um quadro respiratório, às vezes arrastado, e a gente fala aí de uma criança doente 15 dias, e que quanto menor a criança, maior o risco de gravidade. Uma angústia muito grande das mães, que eu senti aí na sua fala, sua angústia materna, é que a gente não tem um remédio específico para isso. Então, as mães buscam um atendimento de maneira recorrente para a gente tratar os sintomas, que vão ser desde febre baixa até febre alta, o nariz muito obstruído, uma criança que tosse dia e noite sem parar, que são sintomas das doenças, mas que não necessariamente precisam de intervenção, ou seja, de medicação que tenha resultado. As crianças que complicam, que são aquelas que precisam internar, em geral elas passam a ficar cansadas. A tosse deixa de ser o sintoma principal e ela passa a ter dificuldade para respirar, que são as crianças que nesse período representam as internações principais nos hospitais em Alagoas, principalmente. Doutora, quando a gente fala em aumento, né, dos casos, a gente está falando em quanto, assim, em porcentagem? Aumenta muito, é 50% dos atendimentos dessas crianças? Qual é a porcentagem real? Para você ter uma ideia, as doenças respiratórias, elas sempre são a principal causa de atendimento nas emergências, mas nesse período elas chegam a ser 80%, 90% de todos os atendimentos nas emergências. O que é que a mãe, o que é que o pai pode fazer? É inevitável, né? O vírus está circulando nessa época, mas o que é que a mãe e o pai pode fazer para evitar, para amenizar, né? Para que a criança, de repente, se livre nesse ano? São as medidas que a gente chega a ser repetitivo, né? Evitar lugar fechado, evitar aglomeração. Os bebês pequenos, principalmente aqueles menores de 1 ano, que são os que ficam mais graves, devem receber todas as vacinas, mesmo que estejam gripados. A gente só não recomenda a vacinação se tiver febre. Outra coisa, os bebês devem ser preferencialmente amamentados, então as mães que amamentam devem manter a amamentação, hidratação, oferecer alimento, respeitar o apetite da criança, que em geral fica diminuído, e acalmar o coração das mães, porque passa, demora, mas passa. Doutora, em quais casos é necessário realmente, a gente vai tentando amenizar em casa, né? Mas em quais casos realmente é necessário trazer para uma unidade de saúde? Em geral, deve vir para cá, para as unidades de emergência, né, como o HGE, as UPAs, as crianças que fazem força para respirar. Então, em geral, elas usam a musculatura do nariz, a musculatura intercostal para fazer essa respiração. As que ficam cansadas, respiram muito rápido. E aquelas que persistem com febre por um período maior do que 2 a 3 dias. Ok, fora isso, é cuidar, dar carinho e rezar para essa época do ano passar, né? É verdade. Beijo sempre resolve, rezar também sempre resolve, e o cuidado de sempre, que as mães sabem fazer muito bem.
Muito obrigada pelas informações, doutora. Eu conversei com a pediatra Ana Carolina Ruela, que falou, né, sobre esses cuidados, né, que as mães precisam ter. Nessa época do ano realmente é inevitável, mas você pode tentar amenizar, porque realmente com a mudança de clima muda tudo, vem os vírus e aí a gente fica aperreada demais. Mas com essas dicas aí, com essas orientações, dá pra gente cuidar direitinho da criançada, né? Voltamos ao estúdio, Wilson.